Normas da Corregedoria. Paramos na seção 18, do desentranhamento de peças e documentos dos autos. Queria pedir para vocês, antes de iniciar a leitura, para que vocês me ajudem na minha rifa. Custa R$20 e pode pagar até dia 1 de abril. Deixei aí explicando certinho nessa aba do canal de comunidades, como que vai funcionar o sorteio, como que vai ser no dia 6 de abril. Os prêmios são em dinheiro, né? Quem não quiser a panela lá como primeiro prêmio, leva o valor da panela, que é R$570. Então, se vocês puderem me ajudar, dar essa força aí para conseguir levantar esse dinheiro para viajar a São Paulo, eu agradeço de todo o coração. Quem não tiver condições agora de comprar uma rifa ou puder ajudar com R$1, R$2, qualquer valor, lá também tá o meu Pix, se vocês quiserem me ajudar para que eu consiga comprar as minhas passagens. E é isso. Paramos na seção 18. Artigo 170. O desentranhamento de peças e de documentos, facultada a substituição por cópia simples, poderá ser requerido pelo interessado ou determinado, de ofício, pelo juiz. Artigo 171. Não haverá substituição das peças ou dos documentos desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se a: inciso 1, manifestação intempestiva do peticionário. Inciso 2, documentação evidentemente estranha aos autos. Inciso 3, documentos que não tenham servido de base para a fundamentação de qualquer decisão proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária. Parágrafo 1. Nestas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que, lançada a certidão de desentranhamento, vedada a renumeração das folhas do processo. Parágrafo 2. As peças e documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e juntados aos autos corretos, ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício de justiça, devolvidos ao setor de protocolo, de tudo lavrando-se certidão. Artigo 172. Deferido ou determinado de ofício o desentranhamento, caberá ao ofício de justiça, inciso 1, desentranhar as peças, certificando-se. Inciso 2. Manter os documentos em local adequado para sua posterior entrega. Inciso 3. Intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 dias, se outro não for assinalado pelo juiz. Parágrafo 1. A certidão de desentranhamento mencionará a numeração das folhas desentranhadas e, quando o caso, daquela na qual se determinou o ato e a eventual substituição por cópia simples. Parágrafo 2. As peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregues ao interessado, serão guardadas em classificador próprio, sendo vedado grampeá-las na contracapa dos autos. Parágrafo 3. A devolução de peças desentranhadas efetuar-se-á mediante termo nos autos, lançado imediatamente após a certidão de desentranhamento, constando o nome e documento de identificação de quem as recebeu em devolução, além do competente recibo. Artigo 173. Salvo motivada determinação judicial em sentido contrário e os títulos de crédito, fica dispensada a certificação do número do processo nas peças e documentos desentranhados dos autos. Artigo 174. Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados a manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores, mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 dias, sob pena de destruição. Artigo 175. O escrivão ou servidor responsável ficará periodicamente... Artigo 175. O escrivão ou servidor responsável verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados e petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. Inciso 1.
Quando constatar a existência de petições desentranhadas ou que por qualquer motivo não sejam passíveis de juntada aos autos, acompanhadas ou não de documentos, intimará os interessados para retirá-las. Inciso 2. Decorrido o período de 11 meses, contado da intimação para sua retirada, deverá ser publicado edital contendo o número de protocolo das petições, indicação, se vierem acompanhadas de algum documento, os números dos processos, os nomes das partes e o nome do advogado, se houver, para retirada em 30 dias, sob pena de inutilização. Inciso 3. Será enviada a cópia do edital previsto no item 2 à Ordem dos Advogados do Brasil local, que, observado prazo indicado, poderá solicitar o encaminhamento de uma ou mais petições neles descritas, caso em que passará a ser a responsável pela sua custódia. Inciso 4. O procedimento previsto nos incisos 2 e 3 deverá ser realizado pelo menos uma vez em cada ano, devendo constar na ata de correição anual a data da publicação do edital e o número do expediente. Seção 19. Do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica de acervo arquivado. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo neste último, caso a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. Artigo 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento dos processos, permanecerão no ofício de justiça por 30 dias, fim do prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no Sistema Informatizado Oficial e no Sistema da Empresa Terceirizada, SGDAU. Artigo 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que a proferiu, artigo 516, parágrafo único do CPC, o arquivamento dos autos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo, quando for o caso. Artigo 179. É autorizado o arquivamento provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de um ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Artigo 180. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos nos depósitos do arquivo terceirizado. Artigo 181. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo, objeto do pedido de desarquivamento, promovendo à unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada, SGDAU, observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado, por qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo, sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Artigo 182. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos, ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único. A extração de cópia reprográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão de despacho do juiz competente. Artigo 183. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa.
Subseção 2 do arquivamento, artigo 184. O arquivo de processos, primeiro arquivamento, será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas e adotando-se as seguintes cautelas. Inciso 1. Indexar no sistema da empresa terceirizada SGDAU cada processo e, se for o caso, seus volumes separadamente. Inciso 2. No caso de processos com mais de um volume, indicar o número do volume que está sendo internado. Inciso 3. Afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, a etiqueta de indexação do processo, volume a volume. Inciso 4. Indicar no sistema a quantidade de apensos existentes para o processo ou volumes objeto da indexação. Inciso 5. Se for o caso de apenso com número autônomo de distribuição, realizar a indexação do processo apenso, informando a vinculação, o apensamento. Parágrafo único. No sistema informatizado oficial, todos os dados do processo deverão estar anotados, processo baixado, extinção ou com decisão terminativa. Artigo 185. A remessa de processos para guarda em arquivo terceirizado será feita pelos ofícios de justiça de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Subseção 3 do rearquivamento. Artigo 186. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão no sistema da empresa terceirizada SGDAU os dados necessários para propiciar a coleta do processo para guarda. Inciso 1. Vara/Secretaria, unidade produtora. Inciso 2. Número de registro compreendendo todos os números que o processo possui. Inciso 3. Classe e assunto. Inciso 4. Nome das partes, ativa e passiva, sem abreviações. Inciso 5. Número de documentos, quando houver. Inciso 6. Nome dos advogados das partes, ativa e passiva, sem abreviações e número da OAB. Inciso 7. Objeto da ação. Inciso 8. Data da decisão final, compreende todos os recursos, data de acórdão, quando houver. Inciso 9. Resultado da ação. Procedente, improcedente, condenado, absolvido, sem julgamento do mérito. Inciso 10. Data do trânsito em julgado. Inciso 11. Data da extinção, baixa definitiva. Artigo 187. Os processos destinados ao rearquivamento dispensam a utilização de caixas/pacotes, malotes e submalotes. Contudo, deverão estar separados de forma distinta, possibilitando identificar, no momento da coleta, quais são novos arquivamentos, primeiro arquivamento, e quais são os de retorno para arquivamento, o rearquivamento. Subseção 4 do desarquivamento. Artigo 188. Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo único. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas no prazo de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Artigo 189. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada, SGDAU, e anotando no sistema informatizado oficial a data em que solicitado o desarquivamento do processo. Parágrafo 1. Se o interesse recair sobre o processo em apenso no momento da requisição, deverá ser informado no sistema o processo principal, ao qual ele se encontra apensado. Parágrafo 2. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido para a guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, SGDAU, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Parágrafo 3. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça, integrantes de foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que vara distrital pertence o processo ora solicitado. Parágrafo 4.
Não será permitida a reiteração de requisição antes dos decorridos 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada, SGDAU. Parágrafo 5. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o Ofício de Justiça lançará o recebimento no Sistema Informatizado Oficial e no sistema da empresa terceirizada, SGDAU, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Subseção 5. Da pesquisa histórica. Artigo 189-A. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. Artigo 189-B. Para a realização da pesquisa, é necessário credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, SPI 2.4, através do endereço eletrônico institucional spi.gestãodocumental@tjsp.jus.br. Artigo 189-C. No pedido de credenciamento, deverá constar o tema da pesquisa e a lista de processos com indicação da comarca, vara de origem, números de cada processo, o nome das partes e número da caixa, arquivo, pacote, onde foi guardado. Artigo 189-D. Deverá ainda ser preenchido e encaminhado o termo de compromisso, sigilo e confidencialidade, conforme modelo oficial disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, www.tjsp.jus.br/primeira instância/gestão documental. Artigo 189-E. Receber o pedido de credenciamento e o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade devidamente assinado, após autorizada a pesquisa pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, CPAD, o pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. Artigo 189-F. A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou no máximo 90 dias, renováveis, desde que justificado o motivo. Artigo 189-G. Para pesquisa científica, busca e fornecimento da informação, não haverá incidência do pagamento da taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com os serviços de extração de cópias reprográficas e os referentes a materiais utilizados eventualmente nos termos do artigo 12 da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação Pública. Capítulo 11. Do processo eletrônico. Seção 1. Do sistema de processo eletrônico. Artigo 1189. Processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico nos termos da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Artigo 1190. O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado como meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Artigo 1191. O acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito, inciso 1, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na internet, por qualquer pessoa credenciada mediante o uso de certificação digital, ICP Brasil-padrão A3. Inciso 2. Pelos entes conveniados por meio seguro da integração de sistemas. Inciso 3. Nos sistemas internos, por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional importará bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo das demais combinações legais. Artigo 1192.
A autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidas por sistema de segurança eletrônica mediante o uso de certificação digital ICP Brasil-padrão A3. Parágrafo 1. Os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor como garantia da origem e de seu signatário. Parágrafo 2. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados. Inciso 1. No momento da digitalização, para fins de autenticação. Inciso 2. No momento da transmissão, caso não tenha sido previamente assinados ou rubricados. Parágrafo 3. Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 4. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no parágrafo 3 deste artigo deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória, observadas, quanto aos ofícios de justiça, as disposições destas normas de serviço. Artigo 1193. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital, não sendo oponível, em nenhuma hipótese, a alegação de seu uso indevido. Artigo 1194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital. Artigo 1195. Será considerada original a versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Seção 4. Do Protocolo de Petições Intermediárias. Artigo 1220. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de materialização do processo cuja tramitação era em meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. Retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Artigo 1221. Ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente. Parágrafo 1. Em caso de recebimento indevido, caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário pelo Diário da Justiça Eletrônico, DJE, para a retirada da petição. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem. Se a verificação ocorrer após o cadastramento da petição pelo ofício de justiça, caberá a este adotar as providências necessárias para a devida regularização. Parágrafo 2. Admitir-se-á nos foros digitais o protocolo integrado de petições em papel dirigidas a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Artigo 1222. Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida desde que observados os requisitos do parágrafo 4 do artigo 1205 destas normas de serviço. Parágrafo 1. Deferida a juntada pelo juiz do feito, o ofício de justiça protocolará a petição dispensada a remessa para o setor de protocolo e, caso verifique o funcionamento do sistema informatizado, procederá à digitalização das peças e o trâmite eletrônico regular do processo. Parágrafo 2. Caso inoperante o sistema, o processamento seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça proceder à digitalização tão logo seja restabelecido o funcionamento. Parágrafo 3. Nos casos dos parágrafos anteriores, certificar-se-á
o requerente de que terá 45 dias a partir da digitalização para retirar a petição, sob pena de inutilização da peça e dos documentos pelo ofício de justiça. Seção 5. Da consulta às movimentações processuais e decisões. Artigo 1224. É livre a consulta, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos mandados de prisão registrados no BNMP. Parágrafo 1. O advogado, o defensor público, as partes e o membro do Ministério Público cadastrados e habilitados nos autos terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Parágrafo 2. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público não vinculados a processo previamente identificados poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Artigo 1225. Os processos que tramitam no Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em segredo de justiça só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Parágrafo 1. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inciso 1. No ato do ajuizamento por indicação do advogado, procurador ou autoridade policial. Inciso 2. No ato da transmissão, quando se tratar de recurso interposto em primeiro grau pelo órgão judicial de origem. Inciso 3. Por determinação do juiz ou do relator. Inciso 4. Automaticamente por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e assuntos padronizados no sistema. Parágrafo 2. A indicação implica impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos da legislação específica, e é presumida válida até decisão judicial em sentido contrário de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 3. A indicação proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. Artigo 1226. A consulta da íntegra de processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. Inciso 1. Os advogados, após cadastramento no portal ESAG e, mediante o uso da certificação digital ou login e senha, poderão consultar a íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em que decretado o segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados por força de procuração nos autos. Inciso 2. Às partes será fornecida senha para acesso à íntegra de seu processo eletrônico, juntamente com a citação, ou quando solicitada, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Inciso 3. Para a consulta da íntegra dos autos digitais na internet, será fornecida senha de acesso a terceiros legitimamente interessados para autos que tramitem em sigilo, peritos, assistentes e outros auxiliares da Justiça nomeados nos autos de acordo com o tipo de participação no processo, mediante autorização do magistrado. Inciso 4. Nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no caso de segredo de justiça, salvo determinação judicial em sentido contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo da pena imposta, ou a depender do montante renovável até o término, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Parágrafo 1. A solicitação da senha de acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada ou seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3. A unidade judicial
deverá verificar se a citação já foi efetivada e, em caso negativo, procederá ao ato citatório com o lançamento da certidão respectiva nos autos e informação ao réu da concretização do ato. Parágrafo 4. Após a confirmação da identidade do solicitante e a efetivação da citação, se o caso, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, sem a necessidade de deslocamento até a unidade judicial, juntando nos autos o histórico das comunicações. Artigo 1226-A. O acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitem sob segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado mediante o uso de senha pessoal e intransferível disponibilizada para utilização pelo período de 24 horas após a sua emissão. Parágrafo 1. O terceiro interessado encaminhará requerimento próprio, contendo sua qualificação e a declaração de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3. Após a confirmação, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, juntando nos autos o histórico das comunicações e a declaração de responsabilidade pessoal. Parágrafo 4. Para os pedidos formulados presencialmente, a impressão da senha será providenciada pela unidade judicial em que tramita o processo, hipótese em que, após digitalizados e importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Parágrafo 5. Decorridos 45 dias da emissão da senha nos termos do parágrafo anterior, os documentos mencionados no parágrafo anterior poderão ser inutilizados, observadas as diretrizes do comunicado SAD número 11/2010. Artigo 1227. Sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou interessado. Seção 6. Da tramitação dos processos eletrônicos. Subseção 1. Disposição inicial. Artigo 1228. Aplicam-se aos ofícios de justiça, digitais e ao processo eletrônico, subsidiariamente e no que compatível, os dispositivos previstos nos demais capítulos destas normas de serviço. Subseção 3. Da elaboração de expedientes pelo ofício de justiça. Artigo 1237. Na elaboração dos documentos, serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo único. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada a fim de garantir estatísticas fidedignas. Artigo 1238. A criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado e somente será permitida para as seguintes categorias. Inciso 1. Ajuizamentos. Inciso 2. Atos ordinatórios. Inciso 3. Autos. Inciso 4. Cartas precatórias/rogatórias. Inciso 5. Certidões de cartório. Inciso 6. Decisões. Inciso 7. Despachos. Inciso 8. Editais. Inciso 9. Expedientes do distribuidor. Inciso 10. Formais. Inciso 11. Mandados. Outros. Inciso 12. Ofícios. Inciso 13. Requerimentos. Inciso 14. Sentenças. Inciso 15. Setor técnico. Assistente social. Inciso 16. Setor técnico psicologia. Inciso 17. Termo. Inciso 18. Termos de audiência. Parágrafo 1. Na configuração dos modelos de grupo ou usuário, o ofício de justiça preencherá. Inciso 1. Na aba Informações, o nome, tipo, área e classificação grupo.
Inciso 2. Na aba Movimentações, a movimentação que reflita o teor do expediente. Inciso 3. Na aba Compartilhamentos, o tipo Grupo. Inciso 4. Na aba Assinaturas, os agentes que assinarão o documento. Inciso 5. Na aba Atos do documento, o tipo de ato, a forma, o código do modelo, se o caso, o prazo, o tipo de seleção, partes a que se destina o documento e o modo de finalização. Parágrafo 2. Em relação às cartas rogatórias, deverá ser observado o procedimento estabelecido no artigo 131. Parágrafo 3. Sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características. A linha A, vinculação de atos correspondentes nos termos do artigo 1235. A linha B, nomeação do modelo com termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com a informação do ato a ele vinculado, se o caso. A linha C, indicação no cadastro ou no nome do modelo quanto à necessidade de análise e cumprimento do ato judicial pelo cartório. A linha D, indicação no cadastro ou no nome do modelo das informações do prazo a ser cumprido em decorrência da publicação do ato judicial no Diário Oficial. A linha E, vinculação da movimentação específica a fim de permitir a extração de dados estatísticos para o tribunal. A linha F, vinculação dos atos de encaminhamento aos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda Pública, preferindo-se a forma automática sempre que possível. A linha G, marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos, CTRL mais M. Artigo 1239. O juiz somente lançará no documento assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Subseção 5. Do cumprimento de ordens judiciais. Artigo 1243. Nos ofícios de justiça onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dar-se-á pelos subfluxos de documentos. Subseção 13. Da expedição de mandados de levantamento. Artigo 1265. Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento serão encaminhados para a fila AG. Análise de cartório urgente.